lá no, Como é que eu faço? lá no Google Sheets tem que ter o webhook Eu tenho que gerar então um webhook, que é Cara, um vamos lá. hotchain do Google Qual que é, Sheets, qual, certo? qual que é a sua dúvida aqui? Você está querendo criar. Na verdade, você precisa de uma funcionalidade, uma solução para quando você alterar alguma coisa na planilha, ele startar um fluxo no Maker. É isso? Exatamente. Então, beleza. Vamos criar aqui um fluxozinho para testar essa funcionalidade, tá? A gente tem que criar aqui um webhook básico Eu não estou dentro do vendo Maker. sua tela, não. Não tá vendo a tela? Então, peraí. Não. Tá, agora eu tô. Quando eu mudo a tab aqui, você tá vendo? Não, você tá vendo só Tô, o Maker, tá? Então, beleza. tô vendo tudo. Vamos lá. Criar um webhook aqui do nada, do zero. Antes de tudo, sempre quando eu digo aqui, cara, nomear seus fluxos para depois você não se perder, tá? Beleza. Meus, então vou criar aqui o webhook básico. Cara, meio que tem essas. Ele fica meio lento nessa hora de você buscar os módulos, ainda mais quando você está gravando tela. Mas vamos lá. Bora, meio que me ajuda. Aí. Esse é um webhook, beleza. Vou botar aqui. Tá, antes, já vou Hum. tirando umas dúvidas aqui. Ali tem três módulos de webhook. Os dois primeiros são de. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Cara, esse mail hook, ele é um webhook que você seta para quando você receber um e-mail com alguns Hum. parâmetros, ele startar, entendeu? Ah, tá. Não sei por que Entendi. serve isso, mas tem aí. Nunca usei, mas tem. Então eu vou criar aqui o webhook, né? O mesmo nome do fluxo, como eu sempre faço. Ele vai me dar uma URL, que é a URL básica do meu webhook. Eu vou agora precisar dessa URL para cadastrar lá dentro do Google Sheets. Como é que funciona, tá? O módulo do Google Sheets, ele tem um, uma funcionalidade que você pode ficar ouvindo, né? Aquele watch rows, se eu não me engano. Hot Events. Cara, tá muito lento aqui. O que tá acontecendo? Não sei. Hot Changes. Watch New Rows. Ó, tem esse Watch New Rows, Watch Changes e Perform a Function. Então, esse Watch Changes aqui, teoricamente, era para ele funcionar, só que nas últimas vezes que eu testei ele não funcionou e tem um workaround, né? Tem uma forma de você fazer de outro jeito. Tem uma extensão que você instala lá dentro do Google Sheets que ela fica olhando, tá? E depois quando ela fica lá ouvindo, na verdade, sempre quando tem alguma alteração na planilha, ele envia os dados para aquele webhook que você setou lá, que você configurou, e ele envia qual foi a célula que foi alterada, qual foi a linha que foi alterada, coluna, e qual dado que foi alterado, e mais algumas coisas. Então dá para você saber o que que você precisa lá, tá? Mas vamos testar Beleza. aqui. Então, na verdade, eu vou fazer lá direto, tá? Então, vamos entrar aqui no Sheets. Beleza. Tá. Aqui dentro do Sheets a gente tem que instalar um add-on, né? É um plugin que tem para o Google Sheets, tá? Que você vem aqui dentro em extensões e complementos. Pode colocar. Não, complementos não, desculpa. Aqui em complementos você pode aqui instalar complementos e ele vai te trazer uma lista de vários complementos aqui que você tem para o Google Sheets. E um deles é o complemento do Make, tá? Você procura aqui por Make. E aqui ele vai te dar essa extensão que você pode instalar e ela serve para fazer isso que a gente está pedindo, tá? Depois que você instalar, aqui em extensões, ele vai estar aqui embaixo, tá? Que tá aqui, ó, Make for Google Sheets, beleza? Então você clica nele. Não, não é clica nele, não. Como é que faz para abrir mesmo? Que eu esqueci lá.
Só coloca em cima dele e vai para settings do lado. Putz, final about, é verdade. Execução. Ah, ele tá aqui já. Não precisa nem executar ele, não. Ele tá em execução aqui e ele me abre aqui. Olha, no about. Esquece, galera. Aqui do lado ele vai criar esse workbook aqui for Sheets, tá? Então você clica aqui e aqui você tem que configurar o quê? Simplesmente setar qual é o webhook que você vai enviar os dados, beleza? Não, esse aqui eu não tive. Ih, rapaz, estou viajando aqui. Cara, Ah, não não, é aí não. estou Clicou no lugar viajando. errado. Desculpa. É aqui mesmo. Esses settings aqui. É, tinha toda a razão. E aqui você coloca para ele dar o watch change. Então ele vai ficar verificando aqui qualquer tipo de alteração. Então, eu vou colocar meu webhook aqui. Não vou setar qual é a sheet e qual é o range, tá? Eu acho que você pode setar isso aqui para você limitar. Se você quer, por exemplo, só nessa página 1, ou na página 2, ou na página 3, ou na página 4, e então em algum intervalo aqui que você queira colocar. Tá? Então, você está aqui simplesmente esse webhook, save, beleza. Então, ele já está configurado. Tá? Isso você pode fechar a planilha que ele vai continuar funcionando, beleza? Então, eu vou dar um play aqui no meu webhook e vou fazer alguma alteração aqui na planilha. Vamos ver se funciona. Tá? Beleza aqui. Ó, já rodou o webhook e ele me trouxe aqui algumas informações. Quais são essas informações? Tá aqui, qual que é a planilha, né, o ID da planilha que foi alterada, nome da planilha, range da planilha, tipo, qual foi o que você alterou, né? Qual foi aquele intervalo que você fez a alteração. Aqui, foi na coluna um, tá? Começou na coluna um, terminou na coluna um, começou na linha um e terminou na linha um, né? Então, é um de um. É exatamente o que você alterou. E aqui, qual foi o valor que foi alterado, tá? Qual foi o usuário? Ele tem até aqui o usuário, quem foi, ó. Meu e-mail, meu usuário. E esse row values é exatamente a mesma coisa que é o teste, beleza? Ah, Então, aqui posso você pedir um consegue. favor, então? Manda ver. É, coloca colunas, coloca umas 3 ou 4 colunas com nome ali, dados nas colunas, para a gente ver como é que chega os dados. Assim, tipo, Tipo, nome, telefone. nome, telefone, e-mail, sei lá. Uhum. E aí, lá no seu caso aqui, você vai alterar, por exemplo, aqui status, né? Vamos ver. Isso, É isso? E aqui o status está, sei lá, aguardando. Isso aqui é mudar para confirmado, né? Por exemplo. isso. Então, vamos rodar o webhook aqui. Como eu tinha alterado lá, ó, ele já mandou um monte de informação para o Não, webhook. Tá? mas espera aí, coloca dado nas células lá, para a gente ver como é que chegam os dados das células. Dados Não, fictícios. beleza. É que eu vou deixar para ele wait new data aqui. Eu vou deixar ele rodando. Aí eu vou alterar os dados lá. Por exemplo, Beleza. aqui eu vou colocar confirmado. O status. Aí ele vai rodar lá. Ele vai chegar da mesma forma, cara. Tá? Ele bota aqui o old value, isso é legal. Né? Então, o valor que estava antes, o valor que é novo. Tá? E aqui no row values a mesma coisa, ele bota ó, 0, 1, 2, 3. Então, aqui, o que é isso aqui? Tá mais fácil de você olhar para esse row values. Porque ele pega aqui pela coluna não, pela linha, desculpa, a linha que foi alterada e a coluna que foi alterada, tá? Vamos tentar fazer de outra forma aqui, só para a gente ver se faz sentido. Por exemplo, então aqui eu vou pegar e mudar aqui o telefone para 61. Vamos ver como é que ele vai enviar agora. Provavelmente ele vai botar lá linha um, vamos lá, linha um e agora ele vai alterar a segunda coluna. É a segunda coluna, mas é porque o ID dela é um, né? Porque sempre começa no zero. Então Aham. aqui, tá? Então ele vai chegar a isso. Eu acho que, assim, Boa. eu não sei qual é o intervalo de tempo que ele faz isso, tá? Você tem que testar aqui, porque eu não tenho certeza. Por exemplo, você digitar várias coisas aqui. Sair Ah, sapecando ele lá. sacou? Fazendo um monte de coisa. Eu não sei como é que ele vai enxergar isso lá. Vamos ver. É, ele vai um por um, na verdade. Que viagem é essa aqui? Peraí, deixa eu rodar de novo, porque tinha dado sujo aqui. Wait for new data. Vou colocar aqui. Tá, 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 tá.
Eu acredito que ele roda uma vez para cada alteração, tá? Acredito, não tenho certeza. Ó, linha um, coluna E que é, 0. que é até o melhor, cara. Porque, por exemplo, qual que é um uso bom para isso, né? Para explicar aí. Por exemplo, no caso ali, vamos supor que você tem uma clínica que você recebeu os dados dos usuários que estão fazendo pedido de agendamento e você tem uma coluna igual você colocou lá na sua planilha de confirmado ou não confirmado. Sim, Então, essa planilha, os dados já vão ter chegado nela. Só que eu só quero que ele mude, que ele só triga esse webhook quando eu mudar os dados da coluna D. Por isso que ele coloca o range ali, entendeu? Então, tipo assim, eu não quero que ele mude nada, eu só quero que ele faça essa ação de enviar para o webhook quando eu mudar a célula da coluna D exato. para confirmar, E aí sacou? você vai ter que colocar um filtro, né? Aqui, na verdade, por exemplo, quando você receber, quer ver, ó? Vamos ver como é que ele recebe os dados aqui. Pera aí. Deixa eu limpar aqui, para ficar mais fácil de explicar. Então, eu vou esperar por um novo dado e vou alterar aqui para confirmar, tá? Aqui. Ai, meu saco. Peraí. Vamos Aqui é lá. on the fly, mano. E quem sabe errar ao vivo, eu falo isso direto. Vamos lá. Beleza, chegou. Range, tal, 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 tal. User. Na verdade, eu estava dando uma olhada ali. D2, deixa eu ver aqui, cara. É, o D2, qual foi a célula que foi alterada? Então, aqui, ó, nesse range A1 annotation, ele vai me dar qual foi a célula que foi alterada. Vamos Isso. confirmar isso? Vamos ver se é isso mesmo. Qual que é o teste que eu queria que você fizesse? Calma, Rapidão. vou fazer, Desliga cara. aí. Estou vendo aqui se é isso mesmo. Estou confirmando se de fato esse dado que eu vou usar, ele é o que eu tô achando que ele é. Porque senão eu vou usar um dado errado e isso vai destruir a minha automação. Então eu vou confirmar se de fato é. Vamos dar o e-mail agora e lá tem que ser C2. Vamos ver. Lá, 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 lá. Se for C2, beleza. Então confirmou que de fato é a célula que vai ser alterada. Então você vai ter que fazer duas verificações. Você vai ter que verificar se a célula é D2, né? No caso aqui é o confirmado, o status. D2 não, cara. Porque você pode alterar aqui, ó. Tem que saber se é o D. Então ali não dá pra gente verificar. Fala aí, qual que você quer, o que que você quer ver? Então, Porque eu queria que você fizesse um teste assim, ó. Preenche uma. Vai lá na planilha, por favor. Apaga do e-mail para trás, né? As informações do e-mail para trás, você apaga. só deixar só o Não, e-mail. não, não, deixa o nome das colunas, você deixa. Apaga os dados da célula C para baixo. Não tem dado aqui nenhum, não. Eu sei, mas apaga aí, por favor. Isso? Isso. Agora, na coluna D, coloca umas caixas de seleção aí na coluna D. Para a gente colocar, tipo, um caso de uso, beleza? Tá. Ah, Na nem sei. coluna D, que é a coluna que eu vou confirmar. Caixa de seleção que você diz é menu flutuante, né? Qualquer coisa, pode ser uma validação de dado, entendeu? Qualquer coisa assim. É Isso, vai validação? invalidar. Não lembro como é que é isso aqui. Isso. Não, validação não, pô, ele vai só. Pode É colocar. isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Ele vai chegar daquela forma, cara. Vai chegar o valor lá, entendeu? Não, mas eu quero te colocar o caso de uso, por exemplo, né? E aí copia, arrasta para baixo aí sem valor. Beleza. Agora no nome, telefone e e-mail, preencha uns dados fictícios aí, por favor. Já deixa preenchido esses dados fictícios, sacou? Uhum. Isso. Beleza. Qual que é o caso de uso? O caso de uso é que da coluna A para a coluna C, uma outra automação já está preenchendo esses dados conforme vai chegando os agendamentos. Sim. Só que eu vou disparar um e-mail, por exemplo, para o meu lead, quando
alterar lá na coluna D a célula para falar assim, ó, eu já entrei em contato com você, o seu agendamento está confirmado. Aí eu vou pegar esse tique da coluna D e vou alterar para confirmado, beleza? Exato, Só que foi eu não aquilo que... quero, eu não Ah, quero que a automação lá no Make fique disparando toda vez que entrar um dado na planilha. Eu quero que ela só traga a informação de quando a alteração for feita da minha ação na coluna D, é isso que eu entendeu? estava fazendo, cara. Porque você não precisa... Aquilo que eu estava fazendo, se eu fizer isso aqui, ou escrever confirmado, para automação, pro Google Sheets, é a mesma coisa. Isso aqui é só interface, que facilita o seu trabalho. Então, assim, quando eu alterar para confirmado, vai chegar da mesma forma que a gente viu lá, entendeu? Mas eu Eu entendi o sei, que você só falou. Peraí. Vamos lá, deixa aqui é no porque assim, aguardando. o que que Ah, acontece? Do jeito que está configurado agora, se a gente colocar aquele filtro na extensão do Make, toda vez que chegar um dado de uma automação e preencher da A a C, ele vai disparar para o webhook. Eu não quero que isso aconteça, uhum. entendeu? Eu só quero que ele dispare o webhook quando eu alterar a coluna D, É, aí você vai entendeu? ter que fazer, tem uma forma aqui, cara, dentro do webhook, no show, Não, aqui no Advanced. você consegue fazer isso dentro da extensão lá do Make. Como é que Que você faz? coloca range, enter specific range on the entered sheet. Make sure, papapá, papapá. Você vai botar aí da. Ah, mas você quer só quando for alterada essa célula, não só quando for escrito confirmado. Isso, quando eu alterar a célula da coluna D. Então você vai Então, colocar independente do valor que você colocar. Porque quando, se você colocar aqui o range aqui, ó, D, bota D. D2, na verdade. D2 até D2. Tá? Então Não, ele só vai. D2 até o final. É verdade, é na coluna inteira, qualquer dado que for alterado aqui. É, não, é D2, D3, D4, D5, D6. Então não sei se é D. Não sei como é que vê, depois eu tenho que dar uma olhada para ver como que Bota faz. D2, bota D2, dois pontos D. Tá, Aí, beleza. beleza. Então Então aqui, save aí. qualquer lugar que eu mudar aqui, por exemplo, ele vai disparar. Independente do valor, tá? Isso. Beleza. Show. Dá um Aí save aí. lá no meio Vai você dar. vai ter que fazer um filtro para quando for confirmado, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui para aos poucos. Você Tem que entender. salvar lá. Tem que salvar lá. Falou que tem que especificar aqui a planilha, a página, né? Porque a gente fala de sheets, mas é porque aqui pra gente é página. Não tem importância. Invalid range, viu? Tem que ver como é que é esse range, cara. Acho que é só D. D, dois pontos, D. Então vai ser. Isso aqui não vem ao caso agora, depois eu vou dar uma pesquisada, mas eu vou botar aqui do D1 até o D1000, tá? Só para funcionar. Beleza, funcionou. Então, agora, vou dar um play aqui, já está playado. Vou alterar essa coluna aqui, para confirmar. Me trouxe, o valor é confirmado, e o range, coluna, e tarará, tarará, tarará. Beleza? Tá, não preciso fazer o filtro aqui se é a coluna. Então, trouxe para Pronto. mim todos os dados da linha, tá? É isso que eu Agora você queria. vai ter que fazer o seguinte: supondo que depois disso aqui você vai enviar, sei lá, uma mensagem no WhatsApp do cara, só para te mostrar a questão do filtro, que isso aqui é muito importante. E a grande maioria das pessoas não sabem fazer isso aqui. Send message, tá? Então, supondo que você vai enviar um ZAPI quando alguém mudar aqui na planilha para confirmado, tá? Só, beleza? Então, vou colocar aqui um filtro de confirmado, que eu tenho que testar a condição. Qual condição? Quando chegar aqui no row value, não, no row value não, aqui no value, tá? Qual foi o value que foi alterado? Eu tenho que botar confirmado, tá? A gente pode fazer assim, porém,
como a gente não sabe como que a pessoa vai digitar, às vezes ela pode digitar, enfim, pode selecionar. Não, ela vai selecionar, né, no seu caso. Então não vai ter erro, não, tá? Mas é importante, às vezes, a gente colocar assim, ó. Tem uma função aqui dentro que bota tudo para caixa baixa, tá? Para low case, lower case. Então a gente coloca tudo para caixa baixa, que independente de como a pessoa escrever, maiúsculo, minúsculo, tá? Ele vai pegar tudo, tá? Isso aqui é uma dica bem interessante que salva a gente aí de muitos problemas. Então, se aqui bota lower também, confirmar. Equal to, beleza. Então, se for igual, ele passa para a próxima etapa, que é qualquer etapa que você quiser, beleza? No caso aqui, eu coloquei os API só para teste. Então, vamos dar o play aqui. Watch New Data. Vou botar esse aqui e vou mudar para aguardando. O que que aconteceu? Ele recebeu o dado, o velho aqui está aguardando, e aqui ele não passou. Tá vendo aqui que no filtro está zero? Ele não passou para o lado. Ó. Lower value tararau é igual a lower value confirmado. Ele não, né? Tipo, essa validação aqui está negativa. Então, ele não vai passar Uhum. para frente do fluxo. Beleza? Ele Agora vamos não. fazer o segundo teste, que vem aqui e vou mudar para confirmado alguma delas. Esse aqui é um probleminha porque eu não configurei, tá, pessoal? Que é os API. Então, aqui ele veio com os dados, o velho é confirmado, e aí sim ele passou. Então ele passou para cá, ele falou que essa validação tá ok. Então ele passa e vai, aí segue o teu fluxo. Sacou? Então isso aqui foi interessante. Até essa questão aqui de você colocar o range é melhor porque você não vai para o make toda vez. Então você vai economizar a operação. Né? Então você só Exatamente. vai para lá quando alguém alterar isso aqui. Beleza? Exatamente. Então, Pessoal, para quem usa planilha como CRM, que fica populando, populando, populando e precisa de uma ação de uma outra pessoa, você define o range para que não, toda vez que entrar um dado na coluna A, por exemplo, ele não disparar o webhook lá e não comer a operação. exatamente. Inclusive, cara, vou fazer um teste aqui, só para desencargo de consciência. Vamos ver como é que está funcionando hoje o Watch Chains. Vamos ver se ele está funcionando aqui. Só para a gente. Ah, ele cria um webhook também. Ah, sei como é que faz isso aqui. Ele fica de tempos em tempos, cara. Não é a mesma coisa. É melhor usar esse aqui mesmo. Tá? Esse aqui ele vai de Não é tempos em aquele. tempos, olhando lá e É, ver se adicionou algum. Então não é exatamente um tipo ao vivo, né? É Você vai ter que ao vivo. setar aqui embaixo, depois você vai, se você botar esse do Watch Changes aqui embaixo na parte inferior esquerda, você vai ter que colocar o tempo de quanto tempo você quer que ele fique fazendo, rodando isso. É como se fosse isso aqui, cara, na verdade. Tá? Esse schedule aqui, você pode colocar aqui, ó, definir o intervalo que você quer, e lá ele faz a mesma coisa. Então, ele simula um webhook, na verdade, mas não é um webhook. Ele fica lá de tempos em Boa. tempos verificando. Então, assim, ele não é tão fiel quanto isso, né? Mas também, de qualquer forma, cara, isso aqui é uma coisa linda, maravilhosa? Não é, né? Assim, eu não vejo isso aqui como a perfeição. Porém, funciona muito bem. Já usei bastante e funciona. Nunca me deu problema. Mas se você for fazer uma aplicação um pouco mais robusta, um negócio que vai tipo, o tempo inteiro lá na planilha e tal, primeiramente você não vai precisar usar planilha. Se for usar uma coisa muito grande que, né, que fica É, atualizando muita coisa, você vai usar um CRM, você vai usar um banco de dados que seja, você não vai usar planilha. Mas, enfim, quebra um galho bastante. É isso, né? Ou não? boa demais, cara. Boa demais, é isso aí. Para quem tem essa necessidade, é uma mão na roda bizarra, porque, sei lá, é equipe pequena, né? Equipe pequena, às vezes. Justíssimo. Justíssimo. Peraí. Boa. Ah, Valeu demais, Matheusinhos.